Olá, pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta. Gostaria de pedir a vocês para curtirem nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, TikTok, né? E YouTube, claro, não deixar de assistir a gente na rede SDP TV, uma rede streaming de televisão, todas as terças-feiras, às 23 horas, horário de Brasília. Bem, a gente tem mais um assunto hoje, né? A gente está nas últimas semanas aí falando de assuntos contábeis e tributários, né? E isso porque são assuntos que estão no momento, né? E que impactam muito na vida de nós aí brasileiros. Para vocês que estão fora do país, né, que estão nos assistindo. Então a gente está sofrendo bastante aqui com isso, né, muita ansiedade. E a gente trouxe hoje um tema da reforma tributária, que tem sido muito falada, muito questionada aqui no nosso país, que é os impactos da reforma tributária no setor de serviços aí e locação de bens. E como nosso convidado hoje, que já é de casa, gente, não vou chamar de convidado não, meu amigo, Alexandre Busato Fiorotti. Alexandre, obrigada, tá, por você estar aqui mais uma vez com a gente. Bem, para quem não conhece, vai começar a conhecer hoje. Fiorotti, né, é advogado tributarista e especialista em direito tributário. Sócio da Fiorotti Advogados Associados, com atuação na advocacia preventiva, consultiva e de contencioso na área do direito tributário. É membro também do grupo de estudos tributários fazendários aqui do Espírito Santo, né, para quem está de outro estado, chamado de GTFAS, né? O grupo de estudos aí do CRC também por indicação da OAB, consultor tributário do Sincades, né, advogado da ACAPES e membro do Comitê Jurídicos da Abras. Então, Alexandre, seja bem-vindo. Muito obrigada. Obrigada pelo tema, né? Um tema intrigante, confuso e desafiador, né? Então, um tema que para a gente impacta muito na nossa vida e para quem é de fora do país também, né? Empresas que têm investimentos no Brasil, que prestam serviço. Então, a gente está num momento meio tubuloso. E aí eu já queria começar passando a palavra para você. Qual é a sua expectativa desse cenário de reforma tributária? Primeiro, de uma forma geral, para depois a gente ir no setor de serviço. Carla, eu que agradeço, primeiramente, pela oportunidade do convite de estar aqui falando sobre esse tema. É um tema que eu tenho acompanhado de perto, tenho participado ativamente pelas entidades que a gente representa, tanto as que você citou aí, a Abras, inclusive a Onex. Eu tive a oportunidade de fazer live, inclusive com a participação do Bernardo Api, que é o nosso secretário extraordinário da reforma tributária, nomeado pela Haddad. Porque é um assunto que, de fato, vai afetar a vida de todos, né? Indústria, comércio, atacadista, varejista, prestador de serviço, empresa de locação, todos, e os consumidores, no final da conta, de tudo isso, né? É o que você falou, inclusive para quem está fora, que tem investimentos aqui, a gente presta serviços, né, de lá para cá, tudo vai ser impactado. A gente tem aqui uma necessária reforma tributária para se fazer no país. O sistema atual é complexo, ninguém duvida disso. A gente tem uma insegurança tremenda. Você vê a quantidade de processos judiciais e administrativos que são gerados diariamente em função dessa complexidade toda. Mas a gente tem também alguns receios dessa reforma tributária, sobre essa reforma tributária que está posta na forma da PEC 45, que passou na Câmara, que foi para o Senado. Né? Rapidamente passou. No Brasil, gente, é assim, quando quer o negócio é rápido, mas tão rápido que você abriu e pescou em 12 horas o negócio, né? Exatamente. Então, assim, nós precisamos torcer para uma reforma que simplifique, que traga segurança jurídica, que traga mais transparência para contribuintes, para sujeitos passivos. E aí, quando eu digo sujeito passivo e contribuinte, eu estou dizendo assim, sujeito passivo é aquele que recolhe, né, age na forma de arrecadador do poder público. Contribuinte é aquele que de fato paga isso daqui, o contribuinte de fato é aquele que é o consumidor final ali, né? Então, hoje a gente não tem transparência, a gente não consegue enxergar isso. É difícil, enquanto consumidor, enxergar a carga tributária suportada na aquisição de bens e serviços. Então, a gente precisa de uma reforma que traga tudo isso, mas mais do que tudo, a gente precisa de uma reforma que traga neutralidade da carga tributária, para que essa carga tributária que está aí, que já é muito alta, ultrapassa os 30% do PIB, não seja elevada ainda mais. Então, Alexandre, toda reforma, né, a gente sabe que o governo ele tem um custo que já existe, que é o custo da administração do governo, que é um custo que a gente deveria ser, na realidade, minha opinião pessoal, como contador, deveria primeiro ter uma reforma administrativa, para depois ser uma reforma tributária, porque a reforma administrativa vai reduzir os custos governamentais e aí sim você teria uma reforma tributária mais justa. E a gente está fazendo uma reforma tributária sem rever o administrativo. Então, isso, na minha visão, é ruim,
né? E aí pode gerar consequências ruins. A gente tem hoje no país mais de 70 tributos, trocentas obrigações acessórias, um custo administrativo que não é segredo para ninguém, porque já foi divulgado N vezes, até pelo Banco Mundial, alto, né? Várias instituições contrataram essa pesquisa, inclusive a OAB participou aí na última e até foi lançada. Mas quando a gente fala que a gente vai ter uma redução, que isso que sempre foi ventilado, ó, nós vamos ter uma igualdade, né? Nós vamos ter uma igualdade melhor entre setores, considerando que tem tantas exceções na PEC que vão ser beneficiadas por reduções de carga tributária, que o setor industrial e comercial é um setor que já é onerado bastante, que os estados e municípios vão perder o poder da sua arrecadação, do gerenciamento do recurso. O setor de serviço obviamente vai ficar prejudicado. E o tema é muito bom porque aí as pessoas falam, não, mas alguém vai pagar a conta, só que isso vai vir em cadeia. Não sei se você concorda comigo. Concordo. Eu sou contadora, você é advogada. Eu vou aumentar meu honorário, o meu cliente vai aumentar para o cliente dele, assim vai sucessivamente. Então, quando o prestador de serviço, ele não vai conseguir suportar essa carga toda, na minha simples opinião, humilde opinião. Então, o objetivo para simplificar hoje, na minha visão, também não vai ser atingido. Então, a gente está aí com o negócio de dual IVA, que eu queria que você já passasse um pouquinho, explicasse para as pessoas o que é isso, afinal. O que é um IVA dual IVA, porque o Brasil não pode ser normal, né? IVA no mundo inteiro e aí dual IVA para uma coisa mais complexa. E aí, além de você explicar o que é o IVA, eu também queria que você falasse o seguinte, eu vi uma pesquisa do IVA em todos os países, mais de 100 países tem IVA. O Brasil, se passar pelo percentual atual, ele vai estar entre as mais caras do mundo, né? Eu tenho até essa pesquisa, até trouxe, que é um mapinha que tem, né? A gente está sendo... a gente recebe informações a todo momento, e isso é bem legal. Então, o Brasil vai estar lá na ponta do mais alto, ou seja, 28%, que é a média aí entre 25% e 28%. Então, o IVA ele vai desde 6% até 28%. O Brasil vai ser os maiores, né? Então, eu queria que você explicasse primeiro o que é isso, o que muda para o que é hoje, e depois, né, essa sua visão do percentual. Isso. Vamos lá. Só te falando aqui o seguinte, você gosta de dados, Carlos? Nós somos em 194 países no mundo e desses 194 países, 174 usam IVA. Quase a integralidade dos países usam IVA. No Brasil, nós estamos falando de um IVA dual, por quê? Porque nós somos uma federação. E como federação você tem a arrecadação que será feita pela União, em prol da União, e a arrecadação que será feita em prol dos estados e municípios. Então, em função disso, esse IVA vai ser bipartido, vamos chamar assim, vai ser dual. Serão dois IVAs aí, na verdade. Um, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ISS e o ICMS devido aos estados e municípios. Então, juntas esses dois tributos no IBS devido aos estados e municípios. E a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai reunir aí os tributos devidos à União. Nós estamos falando de PIS e COFINS. Tá? O IPI acaba sendo extinto, tá? Ou quase extinto, porque está se preservando a Zona Franca de Manaus, e vai se ter um terceiro tributo, além do IBS e da CBS. E isso que a gente está falando aí de alíquota média, aí, que não se sabe ainda, fala assim algo a partir de 25%, podendo chegar até 30%, é só a soma do IBS e da CBS. Tá? Ah, não, mas sim. Nós vamos ter o imposto seletivo ainda, que está sendo criado aqui, que é o imposto do pecado. O imposto seletivo o imposto seletivo, que é conhecido como imposto do pecado, que ele incide e ele vai incidir sobre aquilo que faz mal ali, ou em tese, ao meio ambiente, é prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana. Então vamos lá. É porque imposto do pecado eu já levei para o outro lado, né? Eu já sabia o que era, mas é só para a gente, né, fazer o trocadilho, né? Imposto do pecado eu já imaginei, meu Deus, né? Como vai tributar isso? Já estou pensando em imposto do pecado. Mas não é o que faz mal à saúde, ao meio ambiente, então ele vai ter uma tributação diferenciada. Ele vai incidir sobre produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente nos termos da lei. Que lei? Uma lei complementar que virá, lei ordinária, esse tipo de coisa, regulamentação. E aí, esse imposto seletivo, ele tem preocupado muito. Porque se a gente para refletir que... Cigarro, por exemplo? Cigarro, bebidas alcoólicas, então tudo bem. Mas dizem que é bom beber uma taça de vinho por dia? Pois é, agora a preocupação... Pecado pra quê? Pois é, agora a preocupação que fica é outra, né? Vamos lá. Combustível. Polui meio ambiente, a queima de combustível. Então pode ter... Quem vai decidir isso?
Congresso. Pode ter imposto seletivo no combustível? Em tese pode, está aberto. Vamos lá, produtos altamente processados, alimentos altamente processados, que tem alto teor calórico, tem muito açúcar, que gera obesidade. E aí? Não, você falando agora, e os modificados? E os modificados, então, que geram problema de saúde. Que é os transgênicos, né? Exatamente. Pode ter um imposto seletivo? Em tese pode, está aberto. Energia elétrica. Para se gerar energia elétrica, se vende de hidrelétrica, tem que alagar uma extensão enorme de florestas aí para se fazer represas e hidrelétricas. Como é que faz? Pode ser, não danificar o meio ambiente. Porque esse conceito não está claramente definido. Esse conceito está muito aberto, isso está gerando um desconforto muito grande, porque diferente do IBS e da CBS, que juntos serão tributos não cumulativos e calculados por fora, o que é bom, né? Então, uma alíquota de 25% será de 25% e não aquela conta que a gente faz no ICMS, né? Que 25% vira 33,33%. Então, assim, diferente da CBS e do IBS, o imposto seletivo será calculado por dentro e ele vai compor a base de incidência da CBS e do IBS. Então, vai haver tributação sobre tributação, vai haver tributo sobre tributo. Ou seja, volta e segurança jurídica do mesmo jeito. Ele não dará direito a crédito, ele será acumulativo, então, também. E qual será a alíquota dele? Nós não sabemos. Então, e sobre o que incidirá? Nós não sabemos. É muito claro falar o seguinte, cigarro tem que incidir. O governo não vai apurar um pedaço, né? Ele vai apurar a UPEC toda como está lá. Né? Exatamente. Ele, assim como no IPI, ele vai poder ter suas alíquotas trocadas, substituídas ou alteradas por mero decreto do Poder Executivo. Então, veja, o imposto seletivo ele é altamente perigoso. E aí já temos entidades como a UNEX, que é a União Nacional das Entidades de Serviço e Comércio, já pedindo o seguinte, acaba com isso, lá no Senado, pedindo o seguinte, acaba com isso e coloca aí uma alíquota de IBS e CBS majorada para produtos e serviços então considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente. Porque pelo menos você mantém a neutralidade. Mesmo assim tem que ter um estudo, né? Teria que ter, né? O que é prejudicial à saúde? Pois é. E até porque hoje em dia, se a gente for analisar... Vou dar um exemplo de idiota. Agrotóxicos. Vai lá, para plantio. Vou dar um exemplo Lavouras. Pior ainda, ou mais simples ainda. Desodorantes spray, por exemplo, aerosol. Eles têm uma quantidade de alumínio que, quando entra no corpo, segundo os especialistas, dá câncer. Então, a cada dia que se passa, tudo dá câncer, né? Então daqui a pouco, panela também, que dá alumínio. Então, o que vai ser considerado efetivamente como itens prejudiciais à saúde? Né? Então, eu acho preocupante, eu concordo com você, acho bem preocupante. Muito preocupante. E aí a gente chega num ponto crucial dessa reforma tributária, porque nós estamos com uma reforma tributária hoje que está no âmbito de uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição. Na Constituição, a gente sabe, não se traz muitas informações. Eu não trago alíquota, eu não trago muita coisa. Você traz o mínimo e o máximo. Eu trago parâmetros gerais, eu trago princípios, eu trago diretrizes nessa. E depois isso é regulado. E depois isso é regulado ou regulamentado por força de lei complementar, leis ordinárias, regulamentos, decretos, esse tipo de coisa. Só que na PEC tem alíquota. Só que não tem. A alíquota ainda não. Está se querendo, está se pedindo que se proponha uma alíquota máxima ali. Mas veja, não é o normal e a gente tem aí uma situação de desconforto enorme para quem está acompanhando a reforma tributária. Porque o que virá de uma lei complementar, o que virá de uma lei ordinária depois, o que virá da regulamentação, qual é a voracidade com que o governo vai trabalhar no Congresso, alíquotas elevadas, base de incidência muito ampla. Porque, por exemplo, você tem o Simples Nacional, vai continuar? O Simples Nacional está previsto aqui, e aí, para prestador de serviço que puder ficar no Simples, o Simples pode ser a salvação para prestador de serviço. Por quê? Porque nós estamos falando aqui o seguinte, na prática, imagine bem aqui, vamos entrar no nosso tema, prestador de serviço. O prestador de serviço, ele hoje, por essa reforma, ele estaria trocando o ISS, que ele é contribuinte do ISS, vamos supor que ele esteja, vamos fazer o cálculo assim, mais conservador. Vamos imaginar que ele seja contribuinte na alíquota máxima de ISS, 5%. Não estou nem falando das sociedades uniprofissionais que recolhem a alíquota fixa, né? Valor fixo. Vamos imaginar lá que seja um prestador de serviço normal, 5% de ISS, mas ele está no lucro presumido, então, 3,65% de PIS e COFINS. Nós estamos falando de 8,65%.
se ele vai estar trocando isso por um IBS e uma CBS que somados vai dar entre 25% ou 30%, que é o que está se chamando. Tudo hoje a gente paga 16,33. Exatamente. Se a gente for só IBS, vai pagar 20 e poucos. Se você falar o seguinte, então vamos lá. Se eu pagar, incluindo imposto de renda e contribuição social, eu pago 16. A conta, eu vou te falar assim, eu já fiz conta lá, um prestador de serviço que recolhe o ISS ali, fixo. Tá? Fixo. Então, ele não recolhe o percentual do ISS sobre sua receita. Então, ele tem hoje, no lucro presumido, ele vai ter 3,65. Okay. Mais o imposto de renda, quando o adicional à contribuição social, essa carga tributária vai ficar um pouquinho ali abaixo dos 15%. Fica nos 14 ponto alguma coisa por cento, 14,7%, 14,8%. Imagine esse contribuinte. Isso é muito fácil de se ter num escritório de contabilidade, que não possa, em função de estar no Simples, num escritório de advocacia, que está no presumido. Esse prestador de serviço, ele vai substituir basicamente o quê? Os 3,65% do PIS e COFINS por 25%. Então, ele sai dos atuais, vamos imaginar aqui em números redondos, 15%, tira 3,65% e adiciona 25%. Vai dar quanto isso? Entendeu? E ele não tem crédito, né, Alexandre? E ele vai ter pouco Vamos pensar crédito. assim, de uma forma geral, gente, porque vamos pensar assim. A gente tem muitas prestações de serviço que não abate nada, porque é só mão de obra. Então, a gente tem lá representante comercial, contabilidade, advocacia, arquitetura, são muitas, engenharia, são serviços que é a própria pessoa, em geral as profissões regulamentadas, aquelas 40 e poucas lá, todos eles não têm custo que você vai abater, porque o maior custo dele é mão de obra. Exatamente. Vai ter papel, caneta, isso não é nada. Então, ou seja, energia elétrica, realmente a gente vai considerar que a alíquota vai aumentar em média 20%. Exatamente. Em média. 20%. Exatamente. Então, é aumentar o custo de todo o serviço 20%. E aí, quem puder ficar no Simples Nacional, o Simples, nessa PEC 45, nessa proposta de emenda à Constituição, nessa proposta de reforma tributária, ele está da seguinte forma. O contribuinte vai poder optar pelo Simples, manter o Simples no conceito atual, está tudo lá dentro, e aí não muda nada. Paga sobre o valor da receita Paga sobre o valor da receita, a alíquota da tabela do Simples Nacional. Mas ele também não gerará crédito para quem toma o serviço dele. Tudo bem, porque a base é outra, não muda nada, não vai ser diferente do que é hoje. Mas ele vai poder optar por fazer um Simples só para os tributos incidentes sobre renda ali e lucro. Nós estamos falando o seguinte, só para o imposto de renda, o adicional, a contribuição social sobre o lucro líquido e a contribuição previdenciária, de forma tal que ele vai poder optar por ficar no Simples só para esses tributos e ficar no regime ordinário, débito e crédito, para o IVA, para o IBS, CBS, que aí ele vai poder gerar crédito. Então, vai depender muito do contribuinte fazer conta e serviço entender. Não vale a pena, né? Mas vendo mercadoria, de repente... Imagine um serviço, assim, talvez alguém que tenha uma particularidade de serviços que tomem muito crédito. Você não acha que o Simples continua a burocracia? Vai continua muito imposto. A gente vê o seguinte, né? O Simples hoje ele não é mais simples. Você tem atividades que você não consegue mais fazer o cálculo do Simples Nacional se não tiver um bom sistema por trás para fazer, software por trás para fazer isso. O Simples é muito mais complexo que muita empresa de presumido e real. Exatamente. Eu lembro quando a gente falava do Simples Federal, até que a gente fazia o cálculo em Excel. Que do Estado é diferente do Federal, quando se trata de CMS, o limite é diferente. Exatamente. Hoje a gente tem um Simples, eu tenho que separar produto monofásico para efeito de PIS e COFINS, débito e crédito, para efeito de substituição tributária, para efeito de CMS. Hoje tem que separar. Então, assim, é muito complexo. Então, assim, o prestador de serviço em si, ele vai ter a opção de se manter no Simples de maneira tal qual hoje ele já está, e aí ele está numa situação talvez um pouco mais simples enquanto prestador de serviço, porque nada mudaria em tese para ele, a não ser o fato dele não gerar crédito para ninguém, ou ele vai poder ficar no meio simples, vamos chamar assim, um meio termo, um simples só para os tributos, outros que não sejam aqueles que forem substituídos pelo PIS, COFINS, ICMS, ICMS, ISS e o IPI, ou seja, ele vai poder optar por ser contribuinte de CBS e IBS para gerar crédito para o seu cliente e para tomar crédito daquilo que é insumo dele. Então, imagine um prestador de serviço transportadora. Uma transportadora, talvez ela possa fazer conta e falar, porque ela vai bater combustível. Me interessa ficar no regime ordinário de débito e crédito, entendeu? Mas um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, possivelmente esses profissionais
deverão optar por ficar no Simples Nacional, se puderem, né? Então, é o que pode ser a solução para eles. Agora, Alexandre, uma das coisas da reforma tributária que a gente não ouve falar é mexer o custo da conformidade tributária. Então, é uma outra crítica que eu faço, não sei, gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. Em nenhum momento o governo está falando, inclusive nas empresas de serviço, nas locações, etc., do custo da conformidade. Ou seja, é uma das maiores reclamações das empresas, é um custo alto, que é o custo administrativo. E aí está se falando da reforma como um todo, mas eu não sei, eu não sou advogada, mas assim, eu posso primeiro não tratar disso nesse primeiro momento, já que eu tenho um tempo, mas eu posso fazer uma reforma considerando essa aplicabilidade dela em tão longo prazo. Um governo em 2023 pode fazer uma reforma que vai ser implantada em 2029, em 30, em 50, como está escrito. Porque eu acho meio absurdo você engessar, que querendo ou não, é um engessamento. Vamos lá, é por uma emenda constitucional. É um engessamento de governos futuros. Eu posso, naquele momento, fazer algo dizendo que progressivamente eu vou andar com aquilo a cada passo até 2050, por exemplo? Pode, porque aí é uma decisão que cabe ao Congresso. O Congresso, nesse caso, é soberano, né? Câmara mais Senado, as duas casas aprovando emenda à Constituição, muda-se a Constituição, pode. O que a gente observa é o seguinte... Mas lógico, na sua visão? Tem uma certa lógica. O que a gente observa? Custo de conformidade. Nós vamos ter um aumento do custo de conformidade nos primeiros anos aí. Por quê? Porque nós vamos ter dois sistemas no período de transição, nós vamos ter transitório ali, nós vamos ter dois sistemas. Um sistema velho, com os mesmos tributos que hoje que existem e que serão substituídos no futuro, e um sistema novo. Por quê? Porque já tem previsão na PEC para em 2026 começar o sistema novo. Como? 1% de recolhimento de IBS e CBS, como? 0,9% de CBS, 0,1% de IBS, reduzindo-se aí a COFINS, nesse 1%, compensando isso daí com COFINS. Para que se faz isso? Qual é a finalidade disso? É porque os governos já querem, os governos, federal, estadual, municipal, já querem começar a cobrar logo em 2026 um percentual pequeno. Por quê? Porque eles vão ter a base de arrecadação e vão conseguir calibrar essas alíquotas e entender melhor o que vai acontecer no futuro. Então, nós vamos ter um período que, para o contribuinte, não será de 50 anos de transição. Será um período muito curto, de só 7 anos a partir de 2026. Até 32. Então, vamos lá. No primeiro ano de transição, será 2026, eu vou ter 1% de IBS e CBS. Pergunta idiota, só te interrompendo. Se é 2026, por que o governo está com tanta pressa? Porque tem mais. Se não vai ser para 2024? Porque tem mais do que a PEC para aprovar. Tem a PEC para aprovar e, na sequência, tem que se fazer a lei complementar, que vai ser muito mais robusta do que é a PEC. Entendi. Imagine bem a dificuldade que vai ser de negociar essa lei complementar, porque muita coisa vai estar lá sendo tratada, discutida, que não está sendo discutida aqui ainda no âmbito da PEC. Então, vai se demorar muito para se conseguir aprovar uma lei complementar. A gente já pediu inúmeras vezes o texto de uma lei complementar e a resposta que se vem para as entidades é que o governo ainda não tem esse texto. Eu não sei se isso é verdade ou se não está querendo divulgar. Então, mas se não tem essa informação oficial que vem, quando a gente pergunta, não tem um texto de lei complementar ainda, vai ser trabalhado nisso. Então, precisa-se de tempo para construir. Fazer com antecedência é importante, então. Tá? E assim, o governo fala muito que não haverá aumento de recarga tributária. Mas no setor de serviço não tem como, né? O que vai acontecer? Se não for Simples Nacional, vai ter aumento e alto. A discussão do governo, o que o governo está prometendo é que não vai haver aumento de carga tributária de maneira geral, global. Ou seja, se a carga tributária hoje gira em torno de 33% do PIB, vai continuar sendo 33% do PIB. É isso que o governo está propondo. Só vai haver uma redistribuição. Quem está pagando muito vai pagar um pouco menos, quem está pagando pouco vai pagar mais. Então tem que ver, assim, a gente só vai saber na prática quando acontecer, quando rodar, efetivamente. Em termos de PIB, eu posso até concordar com você, mas em termos de segregação de atividade, eu entendo que vai ter aumento, sim. Não, vai. Então, assim, na prática, o que ele está falando? Olha,
Imagine, o setor industrial pode ter uma redução. Tanto é que a CNI está apoiando abertamente a reforma tributária do jeito que está. Com intervenções mínimas. Mas se você pegar prestação de serviço e locação, o pessoal está apavorado. Por quê? Porque vai haver um forte aumento de arrecadação em cima desses setores. Então, imagine. E engraçado que o setor de serviços está apoiado na CNC. Que aí é complicado, porque você também tem comércio lá, né? E o comércio tem não como atividade, onde evidencialmente ele vai ter um certo benefício. E um outro detalhe importante é que alguns setores de serviços estão sendo beneficiados, como o turismo, a questão, né? Então, assim, esse benefício que se dá a algumas atividades pode ainda mais prejudicar outras atividades, né? Exatamente. O que está se falando é que a desoneração total ou parcial de algumas atividades, de alguns bens e serviços, naturalmente implicará em aumento da carga tributária geral, da alíquota geral para os demais bens e serviços que não serão beneficiados. Só que também, o que a gente tem que levar em consideração? Vamos lá. Imagine quais são os serviços que estão sendo beneficiados. Alguns fazem sentido. Serviço de educação. Imagine uma escola que está no lucro presumido, porque a maioria é lucro presumido mesmo, se não faz sentido simples para eles, é um faturamento muito baixo. Faz sentido real, se faz for sentido real, instituição de ensino superior, porque tem ProUni, aquela coisa toda lá. Exatamente. Se não foi isso, escola de ensino médio, ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, faz todo sentido lucro presumido. Aí você fala o seguinte, se vem uma carga tributária, troca-se lá o ISS de 5%, se tiver na alíquota máxima, que às vezes não está, mais o 3,65% do PIS/COFINS, troca-se 8,65% por 25%, isso vai ser repassado para o consumidor final, que é o pai do aluno, a mãe do aluno, que não vai se acreditar de nada. Então vai ser um aumento assim, que vai ser repassado inevitavelmente. Então o que está se prevendo ali? A possibilidade de se fazer redução, tá, para esse serviço. Serviço de saúde, plano de saúde, por exemplo, faz sentido. Dispositivos médicos de acessibilidade para pessoas com deficiências, medicamentos, serviço de transporte coletivo de passageiros. Eles pegaram algumas atividades essenciais. Serviço de produtos agropecuários, pesqueiros, florestais, ativistas, insumos agropecuários. Então, também tem uma parte da questão da Amazônia, né? Coisas assim ligadas à proteção ambiental. Eles pegaram algumas situações nesse sentido. Exatamente. E uma coisa que aí foi a Abras quem lutou muito, a Associação Brasileira do Supermercado, foi a redução em 100%, isenção de produtos hortícolas, frutas, ovos e alguns produtos que estão na cesta básica. Tá? Por que isso? Hoje nós já temos a isenção de PIS e COFINS em diversos desses produtos. Tá? Imagine bem que a gente fala assim, LFV, legumes, frutas e verduras, em estado natural, hoje não tem PIS e COFINS, está isento. E muitas vezes não tem ICMS também. Já é isento hoje. E muitas vezes não tem ICMS também. O arroz, o feijão, aqui no Espírito Santo, está isento de ICMS. Em outros estados que tem 7% só, e não tem PIS e COFINS. Então, o que a gente viu? Era intenção do governo, na proposta original da PEC, tributar tudo, inclusive alimentos básicos, como arroz e feijão, em 25%, em 27%, na alíquota, que será a alíquota base, né? E com a promessa de se fazer um cashback para o consumidor carente. Eu ia chegar nessa... E como é que vai funcionar um cashback nessa pergunta desse? agora, porque eu até anotei aqui, né? Fala-se do cashback, né? Não cumulatividade de cashback. Só que brasileiro é danado, né? Então nós estamos falando aí de devolver para o cidadão um valor para ele se utilizar em novas compras, como hoje já tem. Isso. O mercado anda rápido e a gente sabe que a legislação não acompanha a mudança mercadológica, ou seja, a mudança de comportamento desse mercado. A gente sabe disso. Hoje já é assim, né? Você que está na área, hoje, o cashback, a gente já se pergunta, como que isso é tributado? Porque eu vou lá, compro na loja 800, a loja fala, você ganhou um crédito de 100, pra você vir aqui e abater do produto. Primeiro ponto, hoje. Segundo, daqui a pouco, o brasileiro é criativo, estão se vendendo cashbacks com deságio. Então é o seguinte, a minha loja, já estou conjecturando lá na frente, tá? Minha loja
tem X mil de cashbacks disponível no mercado. Então, você dê esse cashback para um terceiro. Ou eu, né? Tá entendendo o que eu quero dizer? Você não acha que isso vai se tornar um complicador quando a gente começa a colocar um cashback dentro de um pack? Pois é um complicador sim, por quê? Quando a gente conversa isso com pessoas, igual o próprio secretário extraordinário da Reforma Tributária, o Bernardo Api, como funcionará o cashback? Eu falo, não sei. Não sabemos ainda. Mas como vocês estão falando? É que hoje o cashback não é regulado, né? Não é. E aí, na prática, é o seguinte, quem vai ser... Aí a gente continua a pergunta, quem vai ser beneficiado pelo cashback? Não sei ainda. Pode ser o pessoal que está no CAD único, pode ser o pessoal de... Então, é o Congresso que vai definir. Tudo ele joga para o Congresso. Para o depois. O Congresso vai definir em lei complementar, em lei ordinária, esse tipo de coisa. O que nos preocupa no cashback? Primeiro, vamos lá. Tributar, eu entendo a lógica do governo, não discordo dela não. Fazer o rico pagar 0% de ICMS e PIS e COFINS no arroz é injusto em relação ao pobre, entendeu? Que ganha um salário mínimo Mas lá. Arroz é arroz. Mas veja, arroz é arroz. E aí eu vou te falar o seguinte, tributar em 25% esse produto com a promessa de devolver ao pobre, à pessoa carente, esse tributo total parcialmente, vamos lá. Onerar o produto para quem tem dificuldade de pagar, reduz o poder de consumo, nós, né, Alexandre? Inflaciona preço. Não, Cat, aqui para nós, vamos falar. Hoje, quando a gente tem algum benefício, tem fraude nisso, imagina, como é que você vai controlar isso? E aí entra essa questão. Para o rico não vai fazer diferença, porque para ele 25% ou zero em cima do arroz é bobagem para ele. Até porque rico não come arroz porque é light. E aí você fala assim, para a pessoa carente, para a pessoa humilde que está lá, ele vai ter um produto que é básico para ele, onerado, vai reduzir a capacidade de compra dele, o poder de aquisição dele, vai inflacionar o preço desse produto. Nós estamos falando de uma e classe... ele não vai conseguir nós estamos falando de uma classe... menos favorecida financeiramente. Essa classe também é menos favorecida de conhecimento técnico. Ele não vai saber, ele não vai nem saber o que é isso. Como é que vai informar? Como que ele vai recuperar isso? Como que ele vai obter esse crédito? A gente que lida muito com supermercadista, eu lido muito com supermercadista, são poucas as pessoas que pedem para incluir o CPF na nota. Entendeu? E mesmo tendo benefício de poder ser sorteado. São poucos. Você acha que vai mudar essa realidade? Não vai. A pessoa vai lá, a quantidade de pedinte na rua que vai no supermercado, você não tem documento, não tem jeito, não tem pessoas que são desbancarizadas, não participam de sistema bancário, ganha o dinheirinho ali e vai comprar a comida do dia no próprio Alexandre, dia. No ramo que eu trabalho, né, que é construção, que tem muito serviço envolvido, muitas pessoas que são a mão de obra base, ela não sabe nem ler e escrever ainda. Não sabe. A gente tem que lembrar, gente, que tecnicamente, em termos de estudo, inclusive em números, o Brasil só tem 25% da população com estudo. Pois é. De ensino médio completo, 15% com graduação, 2% com mestrado, doutorado. Então, assim, é você querer se enganar, dizer que essas pessoas vão se aproveitar disso. E aí preocupa o seguinte, até onde pode haver... como vai ser feita a conferência do cashback, se está sendo dado a quem de fato merece ou não? A gente vê aí desvios do Bolsa Família, vira e mexe, acabaram de cancelar um monte de gente lá. Não, acabaram de criar um benefício novo, que eu não lembro agora, que já acabou de ser na TV, que já tem fraude. Pois é, e aí vamos lá, em período eleitoral o governo vai lá, o governo da situação vai lá e injeta mais cashback de repente, para poder angariar voto, todo mundo consumir. Isso pode virar um item de barganha. Isso é um problema sério. Então, de fato, assim, tem uma lógica coerente no cashback, mas esse cashback não é funcional, e você concorda não é que objetivo ele não beneficia o setor de serviço e locação? Não. Ele é só para comércio e indústria, basicamente, né? Comércio, na verdade é varejo. Exatamente. Varejo. Então, vamos lá. Esse é um problema sério. Eu acho que o cashback, a Abras brigou bastante para que não se tivesse o cashback nos itens da cesta básica e que se garantisse a isenção nos itens da cesta básica. Passou na Câmara. Não sei como vai ficar no Senado. Tá? Eu ouvi dizer, não sei se você tem acompanhado mais que eu, mas assim, eu tenho recebido muita coisa, não dá pra gente ler tudo, é muita coisa, é muito artigo, é muito comentário. Às vezes a gente tá até difícil, a gente saber o que é verdade, o que é mentira, né? Eu até coloco lá algumas coisas, você vê, mas a gente tem alguns regimes e tratamentos diferenciados que estão muito ligados a serviço. Você citou alguns, nós vamos lá, serviço financeiro. Porra, tem coisa mais lucrativa que banco? Não tem lógica, na minha visão, já ser beneficiado. Combustível, operação com bens imóveis, Zona Franca de Manaus, que você comentou, Simples Nacional, saúde, educação e transporte, ok. Saúde, educação e segurança, na minha visão, faz parte.
obrigação, inclusive de governo, deveria ser até de graça, entendeu? E a gente ter um benefício. Agora, serviços financeiros... Eu também não consigo entender. Qual é a lógica disso, né? Qual é o lobby que está sendo feito? Operações com bens imóveis, até que ponto? Entendeu? Então, é algumas coisas que me preocupam. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Pessoas políticas, né? Então, tem lá, gestão do IBS, como é que vai ser isso? Conselho Federativo, transição federativa, porque tudo isso está previsto lá na PEC, não está regulamentado, mas está previsto. Fundo do Desenvolvimento Regional e convalidação de benefícios fiscais de ICMS. Pois é. Tudo isso aí depende de negociação, segundo eu vi lá. É lindo, né, o projeto, a eleição, representações estaduais, mas isso tudo vai cair para um lado político. Qual a sua visão como tributarista disso? Olha, eu tenho muita preocupação com os estados menores e municípios menores, porque a representatividade deles não será suficiente para poder ouvir nesse conselho, né, federativo que vai ser constituído. Me preocupa, então, isso daí. Me preocupa também a questão da mudança do critério de cobrança, porque se a gente parar para refletir, hoje a maioria desses tributos você tem uma cobrança na origem, ainda que parcial. O ICMS ele é partilhado em operação interestadual. O ISS, regra geral, é na origem. Vai mudar tudo para o conceito do destino. E aí, como que vai ficar o Espírito Santo? Na nossa cabeça, não, sabe? Imagine bem o seguinte, que no Espírito Santo o Espírito Santo sai perdendo num cenário desse. E, por conta disso, existe o fundo de compensação para os estados e municípios que perderem a arrecadação. Nós estamos falando aí de um período de transição muito longo, de até 50 anos, para estados e municípios, né? E não para os contribuintes. Para os contribuintes vai até 32. Para municípios e estados, 50 anos. Por quê? Por conta desse fundo que vai ser criado para compensar essas perdas que estados e municípios terão. Mas tudo são questões políticas, concorda? Exatamente. Você concorda que vai sair um pouco da esfera técnica e vai passar muito mais para barganha? Então, eu estou indo além da reforma, né? Então, pensa, o setor de serviço, ele não vai entrar nesse bolo porque ele normalmente não está dentro desses benefícios. Mas nós vamos ser impactados, nós do setor de serviços, por essas situações. Que a gente vai pagar essa conta. Vai. E aí você vê o seguinte, se o Estado do Espírito Santo sai perdendo, imagine bem o seguinte, você falou de incentivos fiscais, benefícios fiscais. Na PEC 45 não se preservará, na reforma tributária, não se preservará os incentivos fiscais. O de ICMS está se negociando e foi negociado na Câmara, como passou, que se preserve os incentivos fiscais até 30, que já existem até 32. A partir disso, não mais haverá incentivos fiscais. Aí eu te pergunto, o Espírito Santo, ele hoje e desde sempre foi fomentado em cima de incentivos fiscais, nada além disso. Nós nunca tivemos a atenção do governo federal em investimentos pesados de infraestrutura. Então nós não temos. A BR-101 está aí com a promessa de duplicação há quantos anos e não duplica. A 262 não se consegue nem fazer licitação, porque não há interesse. Entendeu? Então, veja. Olha que dificuldade. Aí nós perdemos o que é o chamariz das empresas para cá e vai fazer sentido se manter esse monte de empresa aqui sem investimento em infraestrutura? Imagine o setor logístico, que é a prestação de serviço todo em cima disso, que foi criado e construído nos últimos 20 anos. Como é que vai ficar esse setor? Nós temos um grande receio de que esses setores aqui sejam muito prejudicados e as empresas não justifiquem que elas fiquem aqui, porque hoje o custo da logística, da falta de infraestrutura, de estradas ruins que a gente tem, tudo mais, é suplantado pelo benefício fiscal. Não tendo benefício fiscal, faz sentido a empresa se manter aqui. Qual o interesse de eu vir, e se essas empresas forem embora, ou boa parte delas forem embora, o que vai acontecer? O Estado ele vai ter a compensação financeira pelo fundo de compensação. Mas vem cá, e os empregos que deixaram de ser gerados? E a circulação de riqueza que deixaram de ser gerada? Então, assim, mas o Estado vai receber esse fundo de parte desse fundo de compensação, vai poder investir em infraestrutura. Vai conseguir em curto tempo fazer isso? Nós estamos aqui há quanto tempo para fazer a extensão aqui da ponte, aqui, a ampliação de uma faixa para cada lado, num intervalo aqui de 3 quilômetros de extensão. Eu sei bem o que é um processo licitatório. Então, assim, então não se consegue fazer investimento assim. E tem que ser atrativo, né? Tem que ser atrativo. Aí entra aí aquela questão do fundo de compensação dos benefícios fiscais, que é um fundo para compensar as perdas que os contribuintes terão. Em tese, serão os contribuintes compensados por essas perdas.
Tá? Só que aí eu vou te falar o seguinte. Isso é difícil, né? Primeiro, é difícil acreditar que isso chegar, vai rodar. E segundo, já está posto lá que isso é para compensar as perdas dos benefícios fiscais a prazo certo e sob condição. O que são benefícios fiscais a prazo certo ou condição, Carla? Ou sob condição? Vamos lá. Prazo certo e sob condição. Hoje a gente já tem no Código Tributário Nacional, artigo 178, essa expressão. E entende-se que isso é aquele incentivo a prazo certo e sob condição. Investe eu faço a prazo certo, tem prazo de duração, lá tem um contrato. Sim. E tem as condições. Então, tudo bem, uma empresa com Investe poderia então estar contemplada aqui no Fundo de Compensação de Benefício Fiscal. Compete, não tem prazo certo. Tá, não tem prazo certo. É a prazo indeterminado. O que vai acontecer? Não está contemplado aqui. Empresas do Compete não vão ter direito a participar do Fundo de Compensação, e são muitas. Entende? Então, assim, é muito complicado apostar que as empresas serão compensadas pelas perdas que tiverem em função, né, desse fundo de compensação de benefícios fiscais. E, Alexandre, aqui para nós, é difícil a gente repassar um percentual tão alto para os clientes, no nosso caso, muito por exemplo. Só para a gente ter, eu estava procurando aqui enquanto você estava falando, só para vocês terem uma ideia, gente. Estou pegando assim, dos países todos que ele falou, né? Eu tenho um gráficozinho bem legal, não sei se eu botei lá no grupo, mas olha que legal esse gráficozinho aqui, né? Isso aqui são todos, não dá para vocês verem, mas quem tiver interesse depois, entra em contato que eu mando. Isso aqui são todos os IVAs dos 174, 174, né, países que tem dos 190 e pouquinho. Então, lá em 2020, né, o país com menor IVA, para você ter ideia, por exemplo, Nigéria, Maldivas, Austrália, né? E aí você vai indo, África do Sul, cara, o Brasil, pra você ter uma, porque a Argentina tem IVA. Então, pra você ter uma ideia, o Brasil só perderia para Hungria e Dinamarca. O resto, todos ele vai ser maior. Isso porque, pela projeção hoje, ele estaria entre 25 a 28, que é o que se fala. Já ouvi até o ministro da Fazenda falar em 30, como você comentou, né? Então, assim, a alíquota menor, Alexandre, é 6. Mundial. Aí ela vai indo de 6 a 28. 28 a gente tem na linha entre 25 e 28. Temos Dinamarca, Hungria, Brasil, se for o caso, são as maiores. E a gente tem outros países da América do Sul que são bem menores, como Uruguai, como Chile, como Argentina, que estão entre 18 e 22. Ou seja, a gente vai ser muito prejudicado. Exatamente. Então, é muito importante a gente entender, eu acho que o assunto é muito pertinente, é o que você falou, a gente tem que falar disso, né? A gente estava falando isso um pouquinho antes da gente entrar aqui, a gente tem que falar disso, a gente tem que conversar sobre isso e ir atrás de tentar melhorar essa situação toda que está sendo imposta. Exatamente. E aí, fazendo uma análise, igual você colocou, uma análise mais cuidadosa e até delicada dos pontos controversos, né, da reforma tributária, na ótica dos consumidores, contribuintes e tal, de prejudicial, na sua visão como tributarista, o setor de serviço vai ser realmente o mais prejudicado, considerando essa questão da cumulatividade, não cumulatividade, dos créditos e não créditos, realmente o setor de serviço vai ser o mais prejudicado? Setor de serviços de locação serão os mais prejudicados. Eles serão muito prejudicados. Há uma... Locação, meu Jesus, se for locação de mão de obra, então não tem nada, só tem mão de obra. Pois é. Locação de bens, locação de mão de obra, serviços em geral, isso daí vai ser muito prejudicado, Carla. Não tenhamos dúvida Locação disso. de bem não pode nem abater depreciação, que é propriedade para investimento agora, então ela é tão lascada, né? Pois é. E nós não estamos falando ainda da segunda fase da reforma tributária que virá. Que, segundo o governo tem declarado, não vai mexer nisso. Que é do imposto de renda. Por enquanto, está na gaveta. Não, mas já está em andamento no Congresso, porque nós temos um PL 2337 de 2021, que já foi passado na Câmara, com votação larga para acabar... Mas está passando já? Bom, não, o que acontece? Ele passou a primeira, né? Gestão, mas ele tem que passar no Senado. Tem que passar no Senado, mas está fácil voltar, de passar, né? Por quê? Porque nós estamos falando de uma lei ordinária. Se aprovada no Senado, tal qual foi aprovada e mandada pela Câmara, não precisa nem voltar para a Câmara. Mas você acha que no final... Porque o Brasil é bem complicado. Você acha que no finalzinho lá de dezembro pode sair uma surpresa e aprovar esse troço assim também do dia para a noite? Eu não duvido. Por quê? Porque a votação de uma lei ou de um projeto de lei ordinário é muito simples. Porque essa daí precisa de melhoria, né? E essa daí também é outra pancada em quem sobre tem... capital próprio, que está lá que vai acabar. Então veja o que acontece. Você pegar o PLS 2337, que reforma o imposto de renda,
ele tem mais de 30 páginas. Não é só para acabar com a distribuição isenta de lucro, a isenção na distribuição de lucro. Muda muito o conceito de imposto de renda, do imposto de renda. Hoje nós temos uma liberdade muito grande. Mas continua com adicional. Continua com adicional. Reduz-se a alíquota de 15% para 8% do imposto de renda. Contribuição social. Contribuição social, uma promessa de reduzir de 9 para 8, a depender do fim de incentivos da COFINS. Então, é só uma promessa. Mas vamos contemplar o seguinte, 15 para 8 de imposto de renda, mantendo os 10 do adicional e a contribuição social, que pode reduzir de 9 para 8. Só lembrando que o adicional entrou quando saiu o imposto de distribuição de lucro. Isso, vai voltar ele, o adicional está lá. O adicional está lá. E aí, o que a gente fala? Reduz esses 7 pontos percentuais de imposto de renda e aumenta-se, tributa-se a distribuição de lucro em 15%, tributação exclusiva em 15%. Então, assim, imagine que, novamente, prestador de serviço, empresa de locação, o que vai acontecer? Vai ser mais onerado. Vai ser mais onerado. Eu já fiz conta da minha parte, tá, Carla? E eu saio hoje, eu vejo que, de fato, para prestador de serviço, há espaço para aumento da carga tributária? Com certeza há espaço para aumento. Mas se passar a PEC 45 do jeito que está hoje, com uma alíquota de 25%, mais uma reforma do imposto de renda, como está posto lá, eu fiz conta, nós vamos chegar aí próximo de 40% de tributação de uma empresa prestadora de serviço de 16 para 40. De lucro presumido. De lucro presumido, de 16 para 40. Exatamente, de 15 para 40%, é isso. O que vai acontecer? Na prática, eu vou te falar o seguinte, eu já ouvi dizer isso, vai ser uma prática mesmo. É muito comum lá fora o pessoal fazer contrato, o seguinte, precificando promessas, propostas e contratos, precificando e ressalvando que os tributos serão cobrados à parte, serão adicionados. Tecnologia já faz isso, né? Serão adicionados. Os contratos, sistema, então, a tecnologia já faz isso. É o que vai acontecer. Os contratos que você já tem, você talvez não vai conseguir repassar tudo, não vai conseguir reajustar passar tudo. Mas nos novos contratos você vai fazer o quê? Eu vou precificar e vou colocar o seguinte, tributo à parte, tributo vai ser cobrado. O valor proposto é obrigado a discriminar na nota, né? Então, exatamente. Então é isso que deve acontecer e vai se acabar passando esse encargo adiante, né? Então, essa do imposto de renda preocupa tanto quanto essa da PEC 45, até porque nós vamos ter aí o seguinte, diversas mudanças na legislação do imposto de renda, tal qual eu não vou poder mais fazer operação entre partes relacionadas que não seja a valor de mercado, acaba essa coisa de valor de custo contábil, entendeu? Então, assim, hoje eu integralizo o capital numa empresa pelo valor contábil, vou pagar o ITBI lá, em cima quando tem que pagar, em cima do valor de mercado que a prefeitura faz. Mas aqui, se eu for fazer isso num cenário pós-PL 2337, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer valor de mercado, vou ter ganho de capital. Entendeu? Então, distribuição de lucro com pagamento através de bens. Não, eu vou ter que tributar em 15% do lucro e vou ter que fazer pelo valor de mercado. Essa lei ordinária é muito então, complexa. Complexa, isso daí. Despesas da pessoa jurídica que na verdade, hoje você tem lá alguma coisa tipo, tem pessoas que têm avião. Se a Receita Federal entender que esse avião está sendo usado para outra atividade que não seja da pessoa jurídica ali tão somente, vai se tributar como distribuição de associado de lucro, porque o sócio está usando. Que era o que acontecia em 1996, exatamente, quando tinha tributação, até 1996, que muita gente colocava tudo quanto é gás e a Receita Federal vinha tirando tudo e autônomo um monte de gente. É muita coisa. E aí você imagina o seguinte, você lembra que até a implementação, a isenção, antes da isenção da distribuição de lucro, dava-se um auto de infração para a pessoa jurídica por omissão de receita. Automaticamente pegava-se a valor da receita omitida e presumia-se distribuição ao sócio e tributava o sócio também, auto de infração contra o sócio também. E era INSS e imposto de renda. Vai voltar esse cenário. Gente, tem que prestar atenção, porque tem gente já pensando aí, nós vamos colocar todas as despesas na pessoa jurídica. Cuidado com isso. Vai voltar esse cenário. Então, assim, temos risco. O ministro Haddad já falou que quer mudar isso. Por que passou muito facilmente esse projeto de reforma do imposto de renda no ano de 2021? Ele passou com facilidade. Ele é de 2021, passou com facilidade em 2022. Naquela ocasião, o governo anterior queria aumentar a arrecadação para fazer frente ao Auxílio Brasil de R$600, que seria uma continuidade do auxílio emergencial. Mas iriam ter discussões em cima disso. No auxílio emergencial, o que acontecia? Ele estava autorizado a fazer pela emergência da situação lá da pandemia. Acabou o estado de calamidade, ele tinha que gerar receita para fazer frente a essa despesa se ele quisesse manter essa despesa. E ele queria manter, porque dava muito voto. Então, o que ele fez? Ele
propôs uma nova fonte de receita, aumento do imposto de renda, PL 2337, 2021. Passou na Câmara com folga, por quê? Porque era de interesse da situação, que era de direito, sim, para poder e passar. era de interesse da oposição, por quê? Porque a oposição que é... Ia se beneficiar lá na frente do mesmo jeito. Nós entendemos que tem que ser tributado. Se a pessoa física é tributada em 27%, até 27%, por que a pessoa jurídica não está tributada em menos? Então tem que aumentar sim esse tipo de... Por que está isenção? Tem que aumentar esse tipo de coisa. Então juntou a fome com a vontade de comer. Passou com folga. Parou no Senado, por quê? Porque no Senado teve disputa política lá para não reeleger quem estava no poder naquele momento. Só que agora é fácil de fazer passar. Ia ter eleição no Senado logo depois, né, também, né? E pode se passar agora, simplesmente votando no Senado esse PL que está lá, que é simples, tá? Ou então pode se passar um novo PL, que o Haddad já falou que pretende caminhar um novo PL, possivelmente porque ele quer fazer profundas reforma mais profunda do que aquele oneroso, que tá lá. Né? Então, assim, temos que ter cuidado com o que virá aí. Perfeito. Alexandre, nossa, esse tema é assim, tem que trazer Alexandre umas 10 vezes aqui para falar disso, porque é muita coisa, é complexo, é muito detalhe. Alexandre, queria que você desse uma dica aqui para o nosso público, aos empresários primeiro, o que eles precisam fazer nesse momento, mesmo ainda sendo muitos cenários incertos. O que eu tenho dito aos empresários não adianta a gente apavorar nesse momento. O que a gente tem que ter muito claro é que mudanças podem vir e devem vir. Então, ficar muito atento, porque ao sinal da mudança aprovada, tem que se parar o que estiver fazendo para poder pensar no que vai se fazer no curto intervalo de tempo que se terá da vacatio legis, que a gente fala, é aquele período em que a lei ainda não produz efeitos, mas que vai, para poder se tomar providências. Providências com o objetivo de se reduzir impacto. Então, vamos lá. Aprovou, vai vir a reforma tributária, vai ter um tempo aí até se ter uma lei complementar para regulamentar esse tipo de coisa, mas a gente já vai ter parâmetros. Aí é a hora de começar a tomar providência. Planejamento, entende? Conta, fluxo de caixa, né? Aquelas regrinhas básicas que a gente já sabe de planejamento financeiro e tributário. Alexandre, muito obrigado por você estar aqui com a gente, foi muito bom. E passa rápido, gente, né? A gente voa o tempo porque é muita coisa e o cara, ele é uma bíblia ambulante, vocês já perceberam, né? Então, obrigada por você estar aqui com a gente, Fiorotti, mais uma vez, que acho muito bom. A gente volta com mais programa, né? Com mais podcast Tasso Conta, né? No próximo episódio, nós vamos falar aí de perícia, um assunto não tão leve, mas um pouquinho mais leve, tá? Então, curta as nossas redes sociais e até a próxima.